E aí? Ai, Caião, ai, ai, ai. Até que enfim, alguém disse o que foi pra mim uma dedução em relação a Daniel. Bota em parênteses assim, eunuco. Eunuco. Até na faculdade de teologia, anos na igreja batista calavam e mudavam de assunto. Eu insistia. Estava claro, Caio. Fala sério. Eu nunca tive outra emoção, não está escrito em lugar nenhum. Mas é só uma emoção, olhando um ser humano e sabendo um pouco da história da vida dele, né? Do cativeiro, do pré-cativeiro, do que aconteceu com aquela geração, como foi o negócio. E observando os traços da vida dele, o que eu percebo nele é um indivíduo, no mínimo, totalmente assexuado. Mínimo, que pode até ser o status que existiu nele, de um ente totalmente assexuado, porque ele é um homem sem gênero. Sem gênero. Ele é quase um espírito andante, o Daniel. Isso mesmo. Sem gênero. Se tivesse qualquer outra coisa, poderia ser uma homoafetividade leve que não gerou nele nenhum tipo de distúrbio, porque ele, por outro lado, parece ser um cara tão desencarnado em muitos aspectos da vida, que pode ter até sido fruto da castração. Pode ter sido uma consequência, uma sequela psicológica do trauma da extirpação do membro sexual na adolescência. Aí vem a inapetência. E aquela coisa de dizer, eu fui descaracterizado para isso. Então o sujeito, como ele já é de Deus e quer servir a Deus, ele já se torna quase que um espírito andante no mundo assexuado. Sim, as tentações ali tópicas, né? Ele simplesmente concentrou toda a energia dele numa outra dimensão, ele sublimou tudo. Sublimou. Agora, o que tem de mal a gente falar sobre um irmão só porque o nome dele está na Bíblia, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sábio com quem Deus falou? Falou com milhares de outros que não estão na Bíblia. Como João disse acerca de Jesus, se tudo o que Jesus fez, com o que ele falou, tudo que rolou, fosse ter que caber na Bíblia, a gente ia ter que mudar de planeta para esse planeta aqui virar a Bíblia. Para as histórias serem contidas, porque toda história de gente andando sinceramente com Deus é uma história bíblica, na Bíblia de Deus. O livro da vida não é todo, o livro da vida que o pessoal não gosta do livro de Deus. Eles gostam mesmo da vida. Porque um homem que viva uma vida mais cheia do Espírito Santo do que Abraão, não pode, é pecado. Você não pode ter mais discernimento do Evangelho do que Paulo, é pecado. O que eles estão dizendo? Que tudo está circunscrito ali. Eles que não só está circunscrito, porque esses caras eram supra-humanos. São semideuses, são divindades deles. E são como nós somos. Claro que são, está escrito, mas eles não creem. Não creem. Em todos os lugares, Elias era homem como nós. Sujeito às mesmas tentações e fraquezas. Tudo dito com todas as letras, mas não pode. Se você disser, eu e Elias sentimos a mesma coisa, eles vão dizer, cara, é um soberbo, presunçoso. Não, cara, é justamente porque eu sou um bagaço e Elias é uma bagaça que nós dois sabemos o que é ser uma bagaça. Mas eles são pagãos e não sabem. Eles não suportam o meu ateísmo. Sabe por quê? Eu sou ateu de tudo, só não sou ateu de Deus. Mas eu sou ateu de Moisés, eu sou ateu de Paulo, eu sou ateu de Elias. Esse pessoal todinho, irmão, dá pra jogar bola com eles. Só isso. É igual a gente mesmo. Dá pra bater bola, mano. Sabe, em algumas coisas eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Não. Alguns estão na idade da pedra da compreensão. São irmãos. Você diz um negócio desse, choca. Choca. Quando você diz que Cristo é tudo e que Deus em Cristo é um só, e os outros todos, e os homens inspirados, foram só homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, falaram a palavra de Deus na sua geração, e o que foi dito conforme o Evangelho é imutável.
Mas as orações continuam. Continuam. E o Quem Deus falar o continua. evangelho de novo, falou o imutável. Agora, não é por causa disso que o indivíduo virou um mineral superior nem nada. É só um homem. Como qualquer outro homem. Homem com tesão, homem com fome, homem com sede, homem que se zanga, homem que se irrita, homem que se envaidece, homem que pode ficar soberbo, homem que tem que ser quebrantado, homem que tem medo, um homem. Mas eles não querem que o evangelho seja para homens. Eles querem ter umas figuras do panteão grego para serem os seus santos de devoção, para os quais eles projetam as expectativas deles, que é para, existindo esses indivíduos, o indivíduo pessoalmente se desmobilizar de todo e qualquer compromisso de dizer o seguinte: bom, ele conheceu Deus desse modo, ele é tão homem quanto eu posso conhecer do mesmo modo ou muito mais, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso Jesus falando dele, porque eu vou para junto do Pai. Mas é pecado alguém chegar e dizer qualquer outra coisa que relativize como ser humano a Daniel ou a Moisés. A Bíblia relativiza os seus personagens, mas a igreja é que proíbe relativizá-los. Jesus, nessa palavra que você acabou de dizer, ele relativizou-se a si próprio com relação a nós. O tempo todo ele diz, ele é tão absoluto que ele não sofre disso. Convém-vos que eu vá. Vai ficar melhor se eu for. Quem é que diz isso? Jesus Cristo. O gadareno: deixa eu ficar contigo. Ele: não, melhor do que andar comigo e os meus amigos aqui é voltar para casa. Isso é ser manso e humilde de coração. É um Deus que confia em Deus, né? É um Deus que confia em Deus. Não fica com inveja dos nossos que sucessos sabe nele, que Deus né? é Deus, que o vento sopra onde quer.